Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento. Porque Jesus veio somente para a nação de Israel. É isso porque Jesus de Nazaré e Yeshua veio somente para os perdidos da casa de Israel. Dentre várias profecias, eu vou ler Ezequiel capítulo 34. O nosso irmão, na lista de transmissão, falou para que a gente passe o nosso simples e humilde entendimento a respeito da situação. Então, como um estalo, quando você lê, o Espírito já mostra o significado da coisa. Então vamos lá. Assim está, o tablet estava ligado até aqui, pronto. E Mateus, livro histórico não é Novo Testamento, porque Jesus estava vivo. E um testamento para ter validade, como o escritor de Hebreus, Apolo, diz que para um testamento ter validade, o testador tem que morrer, tem que estar morto. E ali foi a história de Jesus de Nazaré, ali não foi Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 15, versículo do 21 ao 24. No texto da Nova Almeida Atualizada NAA. A mulher cananeia, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Os judeus, eles não falavam pessoa enferma, uma pessoa que era uma pessoa endemoniada, que estava com o espírito ruim, espírito doente, não era um ser de chifre, de cauda. Então nos judeus, no dialeto dos judeus, uma pessoa enferma era uma pessoa endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. No versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus, os israelitas, os hebreus. Jesus de Nazaré, mas no grego não tem a letra J, e esse o Cristo, como diz a Bíblia Reina Valera, ou Yeshua, Jesus de Nazaré, não é Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo. Aqui é Yeshua, Jesus de Nazaré. Yeshua é Jesus, tá? Jesus de Nazaré. Ele não veio para o povo gentil. Se eu estivesse lá naqueles dias, ele iria passar do outro lado da rua, não queria nem saber de mim, porque afinal de contas, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele disse aos discípulos: saiam para evangelizar, mas pregam o evangelho. Evangelho eram as boas notícias do reino que estava próximo aos judeus, aos israelitas, aos que fazem parte da comunidade de Israel. Não vão aos samaritanos e muito menos aos gentios. E a religião faz o quê? Fica com a cegueira, com a ignorância de ficar levando os seus escravos, as suas vítimas, os seus aprisionados, os seus cativos, a praticar a obra de Jesus de Nazaré. Que ignorância, né? Que ignorância. Então tá. Por que Jesus de Nazaré disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então vamos lá responder ao nosso irmão que fez esse questionamento sobre Ezequiel 34. Vamos lá. Lembrando para você que a Bíblia ela foi escrita de judeu para judeu. De judeu para judeu. As 13 epístolas paulinas, que vai de Romanos a Filemão, 13. Mas e Hebreus? Hebreus quem escreveu foi Apolo. Com certeza não foi Paulo. Mas não foi Apolo, foi Timóteo, foi Lucas, foi Priscila, Áquila, menos Paulo. Paulo escreveu de Romanos a Filemão. Paulo ele escreveu, ele mostrou o favor imerecido à graça, mostrou a sã doutrina aos gentios. Aos gentios. Gentios é não judeus. Aos não-judeus. Então assim está em Ezequiel capítulo 34, versículo 1 em diante. Vou ler até onde der, vou ler. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Só que
Já está pronto que aqui os pastores de Israel eram os que deveriam cuidar da nação de Israel. Essa profecia foi 101%, não 100%, não, 1000% para a nação de Israel. Isso aqui não tem nada para nós. Isso aqui não tem. Mas, claro, para o nosso entendimento, para o crescimento de entendimento das profecias, então nós estamos lendo, mas eu não estou mostrando isso para você praticar isso, porque isso não foi isso aqui. Esses pastores aqui eram ovelhas. Ovelhas era direcionado não ao povo gentil. O povo gentil sempre foi tratado como estrangeiros, como cães, como todo tipo de porcaria, menos ovelha. Ovelhas, você que não sabia, ovelha foi o povo de Israel, os judeus, os israelitas, eles eram considerados como ovelhas. Eles é que tinham pastores, tanto no literal como no figurativo ali, que era uma função de coordenar, de educar, de conduzir. Por isso que Jesus, como um judeu da tribo de Judá, falou que ele era o verdadeiro pastor. Mas para os judeus, gente, judeus é que eram considerados como ovelhas. Gentios nunca foi. Agora, dentro dessas desgraças chamadas igreja, essas miséria mentirosas, maldições chamadas igreja, é que eles ficam roubando as pessoas, enganando as pessoas, falando que quem está sentado ali é um monte de ovelha. É mentira! Mentira! As pessoas que estão sentadas ouvindo aqueles ladrões mercenários são cegas, não entendem bulufas de Bíblia, e quem está no altar, que lá o altar é local de sacrifício, está roubando, está mentindo, enganando. Tratando as pessoas como ovelhas judeus. Mas você é religioso, você é judeu? De que tribo? Você é de alguma tribo? Você pertence a alguma das 12 tribos de Israel? Hã? Você pertence a alguma das 12 tribos lá dos filhos de Jacó? Não? Então que peste que você está fazendo dentro de um lugar desse aí? Hein? Sendo chamado de ovelha. Seu cabeça de bagre, cabeça de minhoca. Acorda, tu que dormes. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Será que os pastores não deveriam apacentar os judeus? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força, tirania, roubo, estelionato, tudo que não presta. Era naqueles dias, na nação de Israel, e é exatamente. Só que hoje é pior, porque naquele dia existia realmente a necessidade de ser conduzida ali por pastores. Mas no ano 70, quando foi estabelecida a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2 e 3, a Nova Jerusalém, foi estabelecido o templo espiritual de Deus, o qual ele se faz presente, e o templo espiritual está nos homens, no espírito dos homens. Você vê que é pior ainda a situação de hoje em dia. São trevas, são obras mortas, é o famoso nada a ver. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Escravidão, obrigando a vender latinha, obrigando a tirar 10% do salário. São ladrões esses malditos. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Aqui começa. Veja o porquê Cristo veio, Jesus de Nazaré veio, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era para se cumprir essa profecia. Era para se cumprir uma das profecias, e uma das profecias é essa. Assim elas se espalharam. Então as ovelhas perdidas eram o quê? As ovelhas que tinham se dispersado, tinham se espalhado. Assim elas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Lembra que Jesus falou que antes dele veio só ladrões, que mais? Ladrões, mercenários e não sei o que lá? Antes dele veio? Esses pastores eram o quê? A religião, os líderes religiosos,
que nunca cuidaram das ovelhas do povo de Israel, dos judeus. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra de Deus. 10. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei aqui. Olha Jesus de Nazaré aqui. Olha Yeshua aqui. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia das nuvens e das trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes da água, em todos os lugares habitados na terra. Deixarei que pastem em bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. 16. Buscarei as perdidas. Olha aqui. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas. Enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelha e ovelhas, entre carneiros e bodes. Esse julgamento foi no ano 70. Então você entende aqui, por isso que Jesus disse aqui em Mateus 15, versículo 24, você entendeu agora o cumprimento da profecia? Olha aqui, 24, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso mesmo, somente isso. Por isso que Yeshua, Jesus de Nazaré, ele veio para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio para livrá-las das maldições das leis mosaicas. Por isso que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 6, 7, 8, ali por ali, que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, ele levou aprisionado o que aprisionava. E o que aprisionava os judeus era quem? Era quem? Eram as leis, era o diabo. O diabo é o acusador. Acusador eram as leis que foi dada a Moisés por intermédio de anjos do Monte Sinai. Aquelas leis que eram espirituais, que eram boas, porém aquelas leis fez expurgar as transgressões ainda mais dos homens. Sendo assim, ela se tornou maldição, ela se tornou inimiga da já caída natureza carnal. Imprestável da natureza, imprestável carnal. Tá bom? Então o tema deste vídeo, por que Jesus veio somente para a nação de Israel? Por causa disso. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, João, agora eu não sei onde que é que fala. João 10, será que é João 10 que fala aqui? O ladrão vem somente para roubar, matar. 11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebata. Tá vendo que o papo dele, que o assunto dele era pastores, ovelhas. Por quê? Porque toda vez que você lê ovelha na Bíblia, se tratava do povo de Israel. Eu nunca fui ovelha. Você do outro lado, se você não faz parte de nenhuma das 12 tribos, você nunca foi ovelha. Na religião você era chamada de ovelha, porque a religião ela é cega, a religião ela é maldita, a religião ela é contrária a Deus.
Por isso que o mundo é essa desgraça que é, são essas tragédias, são todas essas inimizades, essas guerras por causa da religião. A religião é que causa o conflito na terra, por causa das suas mentiras, das suas safadezas. O mercenário foge, porém é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Tudo isso se tratava das 12 tribos de Israel. A tribo de Judá era... houve uma separação, eu não entendo disso, esses estudos não me interessam, mas houve separação. Por isso que lá em Jeremias, quer ver? Deixa eu ir lá. Jeremias fala assim, ó... Jeremias, vamos lá, Jeremias. Você sumiu aqui, Jeremias? Cadê o Jeremias aqui? Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 ao 34. Olha aqui, ó. O que estava escrito aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo a divisão? Com a casa de Israel, a casa de Judá. Judá, Jesus era judeu da tribo de Judá. Israel era o povo israelita. Então, não me pergunte sobre... Não entra no comentário, e essa divisão, que não vem com essa conversa, não, que eu não entendo disso e não quero entender. Isso não me interessa, isso é pouco, isso não tem relevância nenhuma. Saber o que foi... porque, não sei, às vezes a briga dessas nações, porque o cuscuz de um tinha um ovo mal passado, a outra tinha o cuscuz com ovo azedo. Às vezes foi isso daí, entendeu? Então, esse negócio não me interessa, não. Meu negócio aqui é evangelho eterno. Então, você vê que aqui... houve essa separação. Então, voltando lá atrás, ele fala como aqui? Assim como o Pai conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho. Aí aqui, você do outro lado religioso, você que é metido a ser... mestre, professor aí, você que usa um título falso que não existe mais desde o ano 70, você que se diz ser pastor, bispo, padre, frade, coroinha, essa desgraceira, tudo que não serve pra nada. Aí você fala, tá vendo isso aqui, esse povo aqui, que outro povo era o gentil. Mentira! Mentira! Aqui nunca foi gentil. Isso aqui era ele se referia de uma forma figurativa às tribos. Porque se você ler lá em Mateus 10, 5 e 6, a resposta está na Bíblia, viu? A resposta não está em rodapé de Bíblia de estudo, a resposta está aqui, ó. Jesus enviou, Mateus 10, 5 e 6, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí? Então, quem eram essas outras ovelhas que não estavam naquele aprisco ali, mas queriam vir? Era judeu, era israelita, nunca foi gentil, porque senão aqui, nessa parte aqui, ele tinha dado ordem para os discípulos. Minha netinha tá lá embaixo, olha que agonia que ela fica lá embaixo. E aqui a janela, ó, bem aqui. Então, aqui já prova que gentil não tinha nada a ver. Gentil proibiu... Jesus proibiu que os discípulos pregassem o evangelho para os gentios. Você está pegando a visão? Você está pegando a visão? Não. Então, quando ele falava tudo negócio de judeu, tudo israelita. Não tinha nada a ver. Para o povo gentil, para o povo não judeu, gentios é não judeu, veio Paulo. Saulo, que era da tribo de Benjamim, Saulo, que era um israelita, mas ele teve um encontro na estrada de Damasco com Cristo ressuscitado, com Deus em espírito, e ali foi-lhe revelado a graça, a sã doutrina, para ele pregar aos incircuncisos. Entendeu? Como que é a diferença? Então, gente, é isso daí. Deixa eu voltar aqui. Ainda tenho outras ovelhas. Não outros povos, porque se fosse outros povos, gentios, gregos, troianos e blá, 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 ainda tenho outros povos, não. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor.
Por isso, o Pai me ama, porque dou a vida para receber. Ninguém tira a minha vida, aí acabou, tá bom? Então Ezequiel 34, meu irmão, maravilhoso meu irmão aí, esse camarada, ele é 10, esse camarada, deixa eu ver até se eu vejo o nome dele, ele é muito especial, ele é muito inteligente, ele já fez parte da religião também, hoje, graças a Deus, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu vejo até o nome dele, eu vou até falar o nome dele, porque ele é um cara muito abençoado, eu sei que ele não vai achar ruim, não tô falando mal, o que ele fala aqui, ó. José de Lima Lima, é o nome dele, ele perguntou isso aqui pra mim, ele falou assim, ó, exatamente, Cláudio, bom dia, tudo bem com você? Dá seu entendimento sobre Ezequiel 34, meu entendimento é esse, o entendimento do Ezequiel 34, no meu simples e humilde entendimento foi esse daí, Jesus se cumpriu quando Jesus veio aos perdidos da casa de Israel, porque na profecia 34, o espírito que estava revestido por um judeu da tribo de Judá chamado Yeshua, Jesus Nazaré, mas quem estava lá dentro era Deus. Aquele espírito que estava dentro de Yeshua, ele falou pela boca do profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel, ele falou por todos ali. Ele falou que ele mesmo iria juntar novamente as ovelhas dele. E aconteceu quando veio Jesus. Aí eu te pergunto, e esses doutores, eu não vou falar nome, não vou ficar dando para não dar ibope para ele. E esses doutores que aparecem na internet falando que Jesus nunca existiu? Que Jesus foi uma criação de Roma. E aí? E essa profecia que Jesus cumpriu? Se você não acredita que Jesus existiu, então essa profecia é uma mentira. Essa profecia não existiu. Aí, para justificar, por isso que Hitler matou 6 milhões de judeus, por isso que está tendo essa guerra na Ucrânia lá e o Zelensky é judeu. E pode esperar mais coisa para frente, tá? Porque os judeus ficam falando, aguardando ainda o Messias. Os judeus acreditam nessa profecia, só que não acreditam que Jesus veio para juntar os perdidos da casa de Israel. Então tome-lhe castigo. Veio Hitler, tá a guerra da Ucrânia agora. E para frente vai vir tragédias piores ainda. Aguarde, seu incrédulo, seus judeus incrédulos, seus religiosos incrédulos, vocês todos são incrédulos. Assembleia de Zeus, do morcegão, do chapelão, do do que foi achado dólar na cueca, tudo ladrão, tudo mercenário, tudo mentiroso, essas porcariadas. Dos feiticeiros, dos vuduzistas. Olha o desafio. Cláudio Mendes, 1,80 m, 100, 105 kg. Coloca na boca de um sapo grande. Coloca aí no Vale do Sal, do Vale do Cal. Faça oração. Fala, esse camarada fala mal da nossa religião. A religião de vocês não vale nada. A religião de vocês é tudo fraude, tudo mentira. Os espíritos que estão manifestando nas suas religiões são espíritos de mentira que o próprio Deus envia para enganar vocês, seus cabeças de bagre, seus cabeças de minhoca. A verdade é essa, tá bom? E se foi útil, eu quero que você contribua nesse canal, sim. Dando aquele joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. E se você quiser entrar na nossa lista de transmissão, que é um local mais particular, que você coloca o seu comentário, que não é um grupo, tá? Não é grupo. A lista de transmissão não é um grupo de Zap Zap, não. Você tem o seu espacinho particular ali, nós aqui, ó, blá, 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 blá. Porque no comentário do YouTube, aparece lá, todas as pessoas veem o seu comentário. Às vezes você tem vergonha. No grupo entra muito lixo religioso e começa a pôr porcaria tudo. A lista de transmissão é um contato exclusivo entre você e eu. É só ir lá na descrição, vai estar o número lá, 11-94660-6434, e entra na nossa lista de transmissão. Às vezes você quer ter um particular, tá? E a gente vai te atender da melhor forma possível, tá bom? Então vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe possa aí estar concatenado, estar unido, estar ligado a uma meia dúzia de pessoas. Até a próxima, tchau!